minha galera, como vocês estão? Espero que todo mundo aí guardadinho, né? Eu sei que vocês já não devem mais estar suportando ficar dentro de casa, mas galera, faz parte, ainda mais nesse momento onde está tudo muito incerto. Tudo bem que você já deve ter batizado, né, privada, deve ter dado nome a travesseiro, já viu série várias vezes, mas isso faz parte. Então, galera, para deixar o seu dia mais tranquilo, né, estou aqui novamente dando um tostão da minha voz. Percebi que nessa fase de quarentena, ficar sem cortar cabelo, vocês realmente me verem como o homem das cavernas não seria o ideal. Então fique apenas com o meu sussurrar. E galera, nesse nosso universo virtual aí, a gente escolheu um tema que eu acho hoje muito pertinente. Pertinente porque, mesmo que ele tenha muitos detalhes, ele explica um pouco como que a gente entende a formação da Inglaterra atual. Para a galera que eu, aquele que vos fala, professor Matheus, escolhi uma temática hoje muito boa, é um tema ligado à parte de história geral, onde nós vamos falar um pouco sobre as revoluções inglesas no século XVII. Ou seja, a gente vai entender um pouco da estrutura política da Inglaterra dentro desse processo evolutivo. Beleza, galera? Eu já comentei com vocês, né? Tenho feito parte de um projetinho aí, né? De gravação de aula também para um grupo da chamada Escola Online, onde eu faço parte também, aproveitar para fazer o meu merchan aqui, né? E que, de certa forma, também é um caminho que a gente tem encontrado também para entrar nesse universo virtual. Beleza, galera? Qualquer coisa que a gente tiver oportunidade, dá uma acessada lá também que ajuda. De qualquer maneira, estou disponível para vocês via WhatsApp. Qualquer dúvida, fica tranquilo. Show de bola, galera? Então vejam vocês, moçada, né? Então, quando a gente fala sobre revoluções inglesas no século XVII, eu acho que é fundamental a gente começar a entender o conceito de revolução. Eu acho que todo mundo aqui que já estudou comigo, é meu aluno, já me ouviu falar, entende, galera, que revolução é um processo que indica mudança. Então, toda revolução ela traz consigo uma mudança de uma ordem estrutural, seja ela política, econômica, social. No caso, nós vamos entender exatamente o que foram as revoluções inglesas na Inglaterra. Bom, então se a gente for parar para pensar, deixa eu usar aqui, né, que eu gosto tanto dele, que eu acho que é o único que ainda tem coordenação motora para poder utilizar. Se a gente for então avaliar o que foram as revoluções inglesas, é um movimento político, militar e religioso. Então vejam vocês, é um conjunto de fatores, tanto político, militar como religioso, que vai destruir o que a gente chama do absolutismo. Para quem se lembra aquela aulinha sobre monarquias nacionais, a Inglaterra nasce como absolutista, mas com a revolução, com as revoluções inglesas, você acaba com o absolutismo e se torna a primeira monarquia parlamentar da história. Você fala, Matheus, monarquia eu entendo, mas como assim monarquia parlamentar? Todo mundo aqui que está assistindo essa aula já deve ter ouvido aquele ditado que diz que na Inglaterra o rei reina, no caso a nossa querida rainha, Elizabeth II, né? A Isabel, né? Que é a Elizabeth II, que até então ela realmente destronou a rainha Vitória e é a mulher que mais tempo é a rainha, é a monarca no caso, que mais tempo ficou no poder na Inglaterra. Então, quando você diz que na Inglaterra o rei reina, mas não governa, né, você tem todos esses babados envolvendo a família real, né, o príncipe Harry, né, que briga com a ideia da permanência na linha sucessória. Então, tudo na Inglaterra vira fofoca ligado à família real. Só que você percebe que quando você diz que o rei reina, mas não governa, você fala quem governa? A Inglaterra vai passar por uma mudança a partir do momento que ela passa a entender a importância do chamado parlamento. Você fala, mas Mateus, o que vem a ser parlamento? Para tirar essa dúvida, o que é parlamento? A definição bem simples é o seguinte, galera. Parlamento é a assembleia composta por membros eleitos, denominados parlamentares, para a representação política dos cidadãos dentro de uma estrutura de governo. Tragam isso para o Brasil. O parlamento deles é o nosso Congresso. Quer dizer, uma assembleia é um órgão, quem aqui nunca participou de uma assembleia de condomínio? Então é um órgão deliberativo, onde as pessoas que participam, no caso o parlamento, os parlamentares, no caso o Congresso, os congressistas, e eles têm como papel dar voz à representação política do povo. Então você escolhe os parlamentares para falar em seu nome. Então ele é um órgão consultivo, um órgão deliberativo.
Agora, quando surge esse parlamento? Hoje todo mundo entende que quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro, que na verdade foi acometido, né, pela questão do Covid. O Boris Johnson passou um perrengue muito sério, né? E ele, na verdade, é o chefe do parlamento, é o primeiro-ministro. Mas como que tudo isso acontece? Quando surge? Se a gente for fazer a origem do parlamento inglês, tá? A gente vai entender o seguinte, que o parlamento na Inglaterra ele vai surgindo no período medieval. Reza a lenda, Inglaterra, né, conhecida como The Mother of Parliaments, a mãe dos parlamentos, tá? A Inglaterra é realmente o que é a grande referência no modelo parlamentar, e tudo surge a partir de 1066 depois de Cristo. Então, o rei Guilherme I, lembra que nessa fase o rei está muito ligado à questão de uma estrutura feudal, ele vai criar um conselho avaliativo. O que ele faz? Ele reúne senhores feudais para que sejam tomadas o quê? Decisões consensuais, para que não seja uma coisa impositiva. E é interessante você pensar nisso, porque quando você cria um conselho avaliativo, você convoca pessoas, né, para que realmente dessas discussões saiam decisões consensuais. Perfeito, galera? Então, na verdade, quer dizer, ainda na Idade Média, o então rei Guilherme I, ele propõe a criação de um conselho avaliativo. Isso vai realmente o quê? Melhorar. Quando em 1200, depois de Cristo, então rei Eduardo I estabelece, galera, as bases do atual modelo parlamentar inglês. Né? Tudo bem que o modelo parlamentar inglês atual ele vai ser estabelecido em 1707. Mas por que lá na época do feudalismo, né, você estabelece as bases? Porque foi aqui que então, na época, rei Eduardo I estabeleceu a seguinte ideia. Você criaria a Câmara dos Lordes, né, a chamada Câmara Alta deles, onde você tem presente a alta aristocracia, né, os grandes senhores feudais, né, aquela galera que já tem a tradição, e os membros da igreja, e eu tenho a Câmara dos Comuns. Eu tenho proprietários rurais com menor poder, principalmente a burguesia. Né? Essa burguesia que a gente viu, classe economicamente ativa que surge, né? E que começa, de certa forma, a ter destaque. Então, repara o seguinte, que eu vou ter uma estrutura que até hoje se assemelha. Né? Na Inglaterra, até hoje, você tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que eles chamam de Câmara Alta e Câmara Baixa. Tá? Então, a partir do momento que eu estabeleço essa divisão, de fato, ela vai realmente caminhar para uma evolução. Como eu falei para vocês, em 1707, você vai oficializar esse modelo parlamentar. Claro que a gente vai entender oficialmente quando o parlamento funciona. Né? Ele que tem lá no Palácio de Westminster, né, a sede do seu parlamento em Londres, mas vejam vocês que a Inglaterra vai estabelecer a ideia do bicameralismo, ou seja, a ideia de duas câmaras. Como o Brasil tem o Senado e a Câmara de Deputados, a Inglaterra lá atrás criou a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E curiosamente você começa a perceber que esse modelo de limitador ele passa a funcionar, porque se não fosse a questão do parlamento, nós não teríamos, como a gente já viu em 1215, a criação da Magna Carta, que querendo ou não, galera, é um documento cujo objetivo o que é? Limitar o poder dos reis. Lembra quando a gente falou do então rei João sem terra, né? De certa forma realmente teve lá o quê? Né? A ideia do seu poder limitado. A partir de agora, na Inglaterra propriamente dito, os reis não podem simplesmente tomar toda e qualquer decisão. Você, de certa forma, tem um documento que limita esse poder. E esse limitador ele vem fruto de quê? De uma discussão. Então vejam que essa ideia de participação política, essa ideia do parlamento, é algo que na Inglaterra é histórico. Então, desde a época do feudalismo, você já tem essa preocupação de controlar, de limitar o poder dos futuros reis, que nós vamos perceber vão surgir ao longo da transição da Idade Média para a Moderna. Quando eu falo perceber isso, vamos falar um pouquinho dessa transição. Quando eu falo transição, vamos realmente falar um breve histórico, né, da Inglaterra. Depois eu até vou passar para vocês, galera, vejam vocês um linkzinho, né, de um pessoal do YouTube muito legal, que eles fazem através de animações, a história das civilizações. Eu vou mandar para a galera depois o link, tá? Para vocês verem uma animação que vai contar toda a formação da Inglaterra, para quem tiver alguma dúvida na minha explicação. Tá? Vamos entender a formação do modelo inglês. Gente, se você pegar, a gente estudou um pouquinho, lá na época da Guerra dos 100 Anos, pela questão sucessorial, durante 116 anos, vai haver um conflito, né, envolvendo o quê? A região da então nascente Inglaterra
com a região do que, galera? Da então nascente França. Falamos sobre isso na formação das monarquias nacionais. Quem tiver dúvida, volta lá naquela aulinha para poder lembrar, tá? Quando então você realmente tem o que? A consolidação, né? A formação do modelo político da Inglaterra. Né? Você acaba com aquelas disputas entre senhores feudais e há uma união para quê? Para a questão de disputa sucessorial contra o povo da França. Para quem gosta, mais uma vez fica a dica, o filme Joana d'Arc. Né? Depois de realmente solucionado o problema da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra vai se envolver num outro conflito, um conflito histórico, chamado de Guerra das Duas Rosas. Vejam, as pessoas na verdade sempre me perguntam por que duas rosas. Para facilitar, nós temos aqui na verdade o brasão. Duas rosas pelo seguinte, galera, muita gente vai lembrar que dentro da formação das dinastias que governaram a Inglaterra, uma dinastia de muita força, a dinastia Plantagenta, ela realmente governou a Inglaterra e dessa dinastia surgiram duas famílias que passaram a brigar pelo poder. Né? A família York, que representava o quê? O brasão das rosas brancas, né? Você vai perceber, por exemplo, galera, olha só, tá? Aqui você tem os York, tá? E você tem a família Lancaster, que representava o quê? A família dos Rosas Vermelhas. E houve uma disputa territorial. Agora, eu falo para vocês o seguinte, para quem gosta, pode entrar em detalhes, mas eu quero que você não fique preocupado para saber nome de rei, quem brigou com quem, mas entenda que havia uma briga por poder, uma briga porque um grupo não aceitava o outro, e dessa briga é um momento crucial. Quando então, galera, vejam vocês, né, um cara de importância histórica, chamado que Henrique VII, invade a Inglaterra, e realmente para que entre em luta, né, para começar a centralizar o poder. Esse cara se casa, vejam vocês, galera, com uma das herdeiras, né, com a Isabel de York, e dentro desse casamento, entre o que? Um Tudor e uma York, com o apoio do que? Dos Lancaster, acaba-se essa briga, e a Inglaterra, na verdade, ela consolida de fato a sua monarquia nacional. Tá, galera? Então, em 1485, de fato, eu tenho oficialmente o surgimento do que? Da monarquia nacional inglesa, e aí eu tenho naquele modelo absolutista a centralização política de poder na mão do rei. Então, a partir do momento que eu tive a posse de Henrique VII, dando início aí à famosa dinastia Tudor, né? A galera que se lembra aí nas aulinhas de reforma protestante, quando a gente fala de Henrique VIII, daqui a pouco eu falo mais dele. Você tem então o início, galera, com Henrique VII, com a junção de interesse. Você consegue apaziguar a briga entre as duas famílias, criando um casamento e unindo o poder na Inglaterra. Então você percebe que é o seguinte, vejam que nessa época, com o fortalecimento do poder na mão do rei, o parlamento que já existia já não funciona tanto. Porque a partir do momento que todo o poder fica na mão do rei, o que acontece? O parlamento começa a perder espaço. E é daí que a gente começa a entender o link para as revoluções. Perfeito? Então, feito esse breve histórico aqui, a gente então vai fazer essa avaliação. Bom, galera, dentro dessa nossa linha, você começa a perceber então a Inglaterra muito dividida. Porque a partir do momento que eu unifiquei o poder, vejam vocês, galera, nas mãos do rei, vejam vocês, o rei passa a ter um poder, tá, muito grande. Em contrapartida, o parlamento que surge como órgão limitador passa a ter o seu poder diminuído. Então você começa a perceber que a Inglaterra vai viver um dilema. Dilema porque, de um lado, né, apoiando o rei, você tem o que, galera? Você tem a nobreza, né, os aristocratas que, de certa forma, tinham regalias, junto com o clero tradicional. Esse clero basicamente formado por católicos, né, além da tradição e dos anglicanos. Por sua vez, eu tenho, na verdade, os puritanos, né, e os presbiterianos, que são aquelas pessoas que seguem aquela linha mais protestante, para quem se lembra do Calvino, aquela linha mais ligada à religião e finança. Por sua vez, esse parlamento que perde poder tem na burguesia a sua grande defensora, porque a burguesia sabe que só com o parlamento ativo ela tem representação. Porque enquanto o poder estiver na mão do rei, nós sabemos aquela coisa, né, do poder passado de pai para filho. Muitos desses reis governavam sobre a teoria do direito divino.
Então você começa a perceber exatamente o seguinte, moçada, que na Inglaterra você tem uma divisão. O fortalecimento do rei, ele na verdade ele ocorre paralelo à diminuição da importância do parlamento. Por quê? Porque na Inglaterra a monarquia representava o conservadorismo, enquanto a galera defendia o parlamento como órgão de mudança. Porque então nesse momento o rei reina e o parlamento não tem vez. Então, quer dizer, o poder está na mão do rei e o parlamento cada vez menos atuante. E é justamente por não ter atuação que é do parlamento que vai nascer a proposta das grandes revoluções da Inglaterra. Beleza, moçada? Então, seguindo a nossa vibe aqui, percebam o seguinte, tá? Que quando a gente fala dessas monarquias, a Inglaterra ela passou a ser governada por algumas grandes dinastias. Para quem se lembra, fica tranquilo, tá, moçada? Não é característica de Enem, né? A não ser em vestibulares mais específicos, não fica preocupado em saber nomes, mas entenda que você tem na Inglaterra famílias tradicionais que governaram. Nós vimos aí uma primeira família de destaque, que é a família Tudor, que, como eu falei, essa família Tudor começa a se consolidar a partir do momento que, para pôr fim à Guerra das Duas Rosas, eu tive após Henrique VII, né? Com a morte de Henrique VII, assume seu sucessor Henrique VIII. Muita gente vai lembrar, na verdade, o seguinte, então, para facilitar vocês, né? Henrique VII é o grande nome do quê? Da unificação através do fim da Guerra das Duas Rosas. Com a morte dele, assume o seu sucessor Henrique VIII. Henrique VIII fica muito famoso por qual motivo, galera? Vocês vão lembrar, por causa de Henrique VIII, é criado na Inglaterra a Reforma Anglicana. O que foi a Reforma Anglicana? Lembra? Quando então, por ele proposto, foi assinado os atos de supremacia, né, o ato de supremacia, desculpa, não os atos, o ato de supremacia, aonde nesse documento ele consegue fazer o que ele sempre quis. Ele aproveita de uma onda onde Martinho Lutero e João Calvino vem fragilizando a Igreja Católica. Ele, nesse momento, então, com a aprovação do ato de supremacia, ele cria na Inglaterra a religião anglicana. Por quê? Porque com a criação da religião anglicana, ele consegue ter nas mãos dois poderes. O poder de rei como chefe de Estado e também o poder de chefe da Igreja Anglicana. Ele consegue o seu grande objetivo, que é unificar os poderes nas mãos. O problema é que ele não contava que, né, na época muita gente vai lembrar, e aí hashtag fica a dica, para quem nunca viu, assista um filme A Outra, né, ele é muito bacana. Tem uma galera que curte série, né, moçada? Fica a dica também da série The Tudors, né? Mas, por exemplo, o filme A Outra ele vai contar exatamente isso. Aquele esquema que o Henrique VIII faz, né? Ele já casado com a Catarina de Aragão, ele então, na verdade, começa a ter vários casos extraconjugais, e nisso ele começa a se envolver com uma família, né, de nobres, a família Bolena, ele então passa a ter um caso primeiro com a Maria Bolena, depois tem um caso com a Ana, quer dizer, todo desenrolar, que é pano de fundo, que é o trama, que vai dar a gente o que? Noção do que foi a Reforma Anglicana. O problema é que ele que alegava que queria se separar da sua primeira esposa, porque com ela ele teve apenas uma filha, né? Ele então, o que ele faz? Ele realmente acaba, né, alegando que queria deixar um filho homem. Ele acaba se casando 6 vezes, dos seus 6 casamentos, 3 esposas ele manda matar, né? E uma coisa curiosa, ele que tanto, na verdade, prezava por filhos, que ele chegou até tê-los, mas quem governa, quem mantém o seu legado são os filhos. Então, quando o Henrique VIII morre, fruto do primeiro casamento dele com a então espanhola Catarina de Aragão, vem Maria I, que carinhosamente é conhecida na história da Inglaterra como a Maria Sangrenta. Cuidado para não confundir, galera, com a Maria da Escócia, né? Inclusive que foi morta pelo quê? Pela sua prima. Né? Então a Maria I, que é a Bloody Mary, é a Maria Sangrenta, que fica muito famosa por tentar restabelecer o catolicismo, e, consequentemente, aqueles protestantes, os puritanos que não concordavam, acabaram por ela perseguidos e acabaram fugindo para os Estados Unidos. Por isso a gente entende que a formação dos Estados Unidos é composta, em sua grande maioria, por puritanos, que são protestantes que fugiam das perseguições e que iam para a América, ok? E com o quê? E com a morte de Maria I, assume sua irmã, fruto do segundo casamento, Elizabeth. Né? Aí um dia me perguntaram, essa Elizabeth I no caso, ela é na verdade irmã da Elizabeth II? Bom, se você acreditar que a rainha Elizabeth tem uns 400 e tantos anos, isso pode fazer sentido, mas não. Essa Elizabeth aqui, conhecida na história como a rainha virgem, porque ela na verdade não se casa e não deixa herdeiros legítimos, essa Elizabeth é aquela que vai viver na Inglaterra, moçada, a famosa Era do Ouro.
É nas mãos dela que a Inglaterra vai viver o seu grande a sua grande prosperidade na época, né? Então, essa aí você tem a Elizabeth, a Rainha Virgem, beleza? Com o que? Com a morte dela, por não deixar sucessores diretos, você abre espaço para uma linhagem de parentes, de primos, que vem da região da Escócia, que é a família Stuart, né? Que vem com Jaime I e Carlos I, que daqui a pouco eu vou falar melhor deles. E para a gente não passar batido, não esquecer dela, nós temos aqui, a cara não é muito agradável, a nossa Maria I, Blood Mary. Beleza? Então, na verdade, você entende que, por exemplo, com essas dinastias, eu venho mostrando cada vez mais o poder no rei. E quando o rei se fortalece, o parlamento perde poder. E então, beleza, você já está entendendo que, opa, fortalece o rei, o parlamento perde poder, sem o parlamento como órgão de representação, a burguesia se vê cada vez menos representada. Então, percebam que é na Inglaterra que a burguesia começa a buscar o seu espaço. Bom, vamos falar então sobre a dinastia Stuart. Quando eu falo da dinastia Stuart, nós temos a figura de Jaime I. Jaime I, como eu disse, ele realmente é parente primo, né, da Rainha Elizabeth. Ele então vai assumir, num momento crucial, com a morte da rainha. Ele, quando assume, né, curiosamente, o Jaime I, ele é primeiro porque na Escócia ele era Jaime VI, né, na linhagem sucessorial. E ao assumir o trono da Inglaterra, se torna Jaime I. E curiosamente, galera, o nosso querido Jaime I, Jaime VI na Escócia, Jaime I na Inglaterra, ele foi coroado rei da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Beleza? Ele que vem defendendo muito aquela teoria do direito divino, né? Ele como protestante, ele na verdade, né, como vem da linha calvinista, ele vem defendendo a proposta de que ele realmente é escolhido pelos deuses, escolhido por Deus, deuses não, tá, gente? A ideia do monoteísmo aí, tá? O professor de vocês falando burrada, diante disso, o que é que ele merece? Sim, essas vaias são merecidas, tá? Mas então ele, na verdade, é o seguinte, ele defende que é escolhido por Deus, tá? E ele entra em conflito com o parlamento. Naquela ideia de ser mais forte que o parlamento, ele vem com uma proposta de quê? De colocar novos impostos, né? De discutir a ideia de, por exemplo, de não concordar, né? com a maioria do parlamento. E, por exemplo, ele começa a perseguir alguns opositores, né? Não só católicos e anglicanos, mas ele chega a perseguir inclusive puritanos, né? Que realmente compartilhavam da sua ideia. Então, quem na verdade não concordava com a sua proposta, acabou entrando em rota de colisão, né? Então você percebe que ele é um cara que começa até bem aceito, mas em função da sua postura um tanto quanto autoritária, né? Ele acaba, na verdade, o seguinte, ele acaba meio que sofrendo muitas oposições, né? E, inclusive, galera, foi por causa desse governo autoritário de Jaime I, né, que acontece um fato curioso, que para a Inglaterra é muito emblemático, tá? Foi durante o governo desse caboclo aí, né, que aconteceu o que eles chamam da revolta ou conspiração da pólvora. Quando então, vejam vocês, né, um grupo de católicos ingleses que não concordava com esse autoritarismo, faz um plano em tentar o quê? Assassinar o então rei em exercício Jaime I, tá? Porque não concordavam com essa política e trabalhavam com a ideia da volta do catolicismo e não só pretendiam o que, galera? Pretendiam matar o rei, como também pretendiam explodir o parlamento, tá? Esse movimento é liderado por um cara chamado Robert Catesby e que vai ter como grande aliado um cara conhecido como Guy Fawkes, tá? Esses caras, na verdade, tinham como plano o quê? Matar o rei e explodir o parlamento, para realmente o quê? Criar uma nova ordem. Vejam que como grande rival eu tenho a figura de Guy Fawkes. Curiosamente, por que eu estou contando isso? É um detalhezinho que na Inglaterra é emblemático. O 5 de novembro para eles é emblemático, porque houve uma ideia, houve um projeto de você tentar explodir o parlamento como símbolo maior do poder, para mostrar a ideia de uma mudança. E essa mudança ela acabou virando emblemática. Muitos de vocês já devem ter visto essa máscara. Essa máscara, galera, ela faz uma clara representação à figura de Guy Fawkes, que na época era um militar, né, católico, e que realmente ingressa no movimento por não concordar com o autoritarismo. Esse cara que atendia por um nome falso, né, um pseudônimo chamado John Johnson, acabou, na verdade, através de uma denúncia anônima, sendo capturado porque era um militar, e era ele o responsável
por acender os 36 barris de pólvora que estavam armazenados no porão do Palácio de Westminster, do parlamento. Só que essa carta, na verdade, é enviada, ele acaba sendo capturado, ele acaba sendo torturado e ele acaba entregando, né, os membros do movimento, liderado por Robert Gadsby, e ele acabou depois sendo esquartejado. Ele não conseguiu incendiar o parlamento. Só que, galera, num futuro distante, numa ficção, vejam que o que ele não conseguiu acabou virando uma realidade. Prestem atenção nesse evento retratado num clássico chamado V de Vingança. Essa música. Sim. A música dele. Bom, galera, se o nosso querido Guy Fawkes não conseguiu, vários e vários outros fizeram a mesma coisa. Então é emblemático essa ideia, tá? Por quê? Porque realmente é uma forma de você contrariar todo o sistema, né? Quando você então não concorda, muita gente, você conhece, né, a galera do grupo Anonymous, que usa essa máscara como forma de identificação, né? A ideia de contra-governo. E curiosamente Jaime I, então realmente não foi morto, mas quando ele morre, ele acaba deixando o quê? O trono do seu filho, Carlos I. Mais intransigente que o pai. Carlos I ele assume, galera, vejam vocês, tá? E quando ele assume, para tentar, na verdade, dar um pouco mais de credibilidade ao seu governo, foi dentro do governo dele que foi assinado o chamado Bill of Rights, né? A chamada Petição dos Direitos. O que é isso, galera? O que é o Bill of Rights? A Petição dos Direitos, galera, é um documento histórico que depois vai ser invocado, né, na ideia do parlamento. Esse documento, assinado em 1628, era um documento que obrigava todo e qualquer monarca que governasse a Inglaterra a só convocar o exército, a só aumentar impostos, se fosse feito mediante a consenso do parlamento. Ele, muito esperto, faz isso para ganhar o apoio do parlamento, só que um ano depois ele vai fechar. Galera, esse cara, o Carlos I, ele fica muito famoso por cometer vários e vários momentos de fechamento do parlamento. Respeita a ideia da democracia. Mas, então ele abre o parlamento, fecha, abre e fecha. Mesmo que ele viesse, né, assinar um documento que é emblemático, o chamado Bill of Rights, que depois vai ser novamente invocado, tá? Quando ele assina a chamada Petição dos Direitos, ele o que, moçada? Ele, na verdade, ele vem prometer ouvir o parlamento, mas na prática não faz. E como eu falei, um tanto quanto autoritário, um quanto tanto arbitrário, também começa a não aceitar muito bem, né, católicos, muito menos puritanos. E ele, na verdade, nessa ideia de trabalhar com a religião, tenta impor o anglicanismo na Escócia. Para o seu azar, a população de puritanos na Escócia não aceita. E aí o que aconteceu? Esses escoceses puritanos, por não aceitarem, tentaram invadir a Inglaterra. O que o nosso querido amigo faz? Ele mais uma vez reabre o parlamento. E além disso, moçada, ele também, sem que houvesse o aval do parlamento, ele trabalha com a ideia de aumentar impostos. Um imposto muito famoso é o chamado Ship Money, que era um imposto que era para ser inicialmente em cidades litorâneas por causa de navegação, mas por causa do nosso querido Carlos I, nós temos aqui a assinatura do Cheap Money, né? Se estendeu por todo o quê? Por toda a nação inglesa, criando um mal-estar. Então, repara, é um cara que não respeita a lei, não respeita o parlamento, em diversos momentos fecha o parlamento, e aí quando a Inglaterra se vê ameaçada por uma invasão escocesa, ele então convoca o parlamento. Só que, na verdade, ao reabrir o parlamento, depois de fechado várias vezes, o que aconteceu? Ele começa, então, a criar no parlamento o inimigo. Porque você tem ali um líder do parlamento chamado Oliver Cromwell, que vai aproveitar essa situação para assumir o quê? As rédeas do exército e dar início, galera, dentro da Inglaterra, a uma guerra civil.
essa guerra civil é uma guerra extremamente sangrenta, é uma guerra que, de certa forma, faz parte do processo das revoluções inglesas. Porque, normalmente, quando a gente estuda revoluções inglesas, galera, eu vou dar a dica para vocês. Você estuda 2 grandes episódios. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então, essas 2 revoluções compõem as revoluções inglesas. E quando eu falo da Revolução Puritana, ela nada mais é do que essa que nós conhecemos aqui, ó. É a revolução que vai dar origem, né, galera, à Guerra Civil à Inglaterra. Então, vamos falar sobre ela. Então, como eu falei, liderado por Oliver Cromwell, eu vou dar início à chamada Revolução Puritana, né? Como eu falei, em 1640, mediante o quê? Mediante ao conflito aí causado por causa da imposição do anglicanismo na Escócia e a suposta invasão, o parlamento aberto e depois fechado, realmente do início, né, a um conflito que vai realmente gerar uma guerra civil a partir de 1642. Quando eu falo da Revolução Puritana, dentro dela vai haver um momento sangrento, né? Esse momento sangrento, galera, é a Guerra Civil Inglesa. Quando então, vejam vocês, eu vou dividir a Inglaterra. Dividir por quê? Porque na época, vejam vocês, né, o então rei Carlos I, né, que não aceitava a ingerência do parlamento sobre o seu governo, resolve se afastar e convoca uma tropa de militares do seu apoio, os chamados cavaleiros, né? Esses cavaleiros basicamente são compostos, tá, por alguns católicos, né, que ainda o apoiavam, e anglicanos, vejam vocês, e também, principalmente, por nobres, tá? Então, galera, vejam vocês, o rei vai contar com o exército tradicional, os cavaleiros. O que ele não contava é que o nosso querido Oliver Cromwell, líder do parlamento, ele então, na verdade, vai usar o exército do parlamento ao seu favor. Então, para combater as tropas do rei, os cavaleiros, o que aconteceu? Surgem as tropas do parlamento, popularmente conhecido como Roundheads, os cabeças redondas. Por quê? Pelo corte de cabelo à la Playmobil, né? Formado basicamente por puritanos, né? Que de certa forma, como eu falei, galera, né? Não concordavam com aquele governo autoritário, né? E esses puritanos, em sua grande maioria, eles são basicamente o quê? São basicamente membros da burguesia do povo. Então você vai viver na Inglaterra uma verdadeira guerra civil. Então um dia me perguntaram o seguinte, mas, Matheus, toda a revolução ela é sangrenta? Na verdade, não, mas a maioria sim. Nesse caso eu tenho um exemplo. Eu tive uma guerra civil onde... Porque aí você fala uma curiosidade. Uma guerra militar e civil. Por que uma guerra militar? Porque eu vou ter, na verdade, o exército dividindo. Parte do exército vai se alistar do lado do rei e a outra parte vai se alistar do lado de Oliver Cromwell. E por que civil? Porque pessoas comuns, que não são militares de patente de carreira, resolvem tomar partido. Ou vão estar do lado de Carlos I, ou vão estar do lado de Oliver Cromwell, uma das grandes referências. E foi Oliver Cromwell que, dentro desse projeto de criar uma Inglaterra nova, ele começa a mudar a ideia do parlamento. Por quê? No seu governo, ele vai fechar, para o pessoal que está me ouvindo, ele vai fechar, vejam vocês, a Câmara dos Lordes, onde ficava basicamente a aristocracia, e vai dar todo o poder para a Câmara dos Comuns. Mais do que isso, ele também vai começar a confiscar propriedades da aristocracia e vai vender. Para quê? Para criar na Inglaterra o chamado New Model Army, um novo modelo de exército. O que é esse novo modelo que foi aprovado no parlamento em 1644? A partir do governo de Cromwell, na sua liderança no parlamento, todo mundo que ingressasse no exército não ficaria mais por tradição. Como assim tradição? Por exemplo, o meu pai é um general, eu tenho a certeza que eu serei general. O pai de fulano é soldado, ele será soldado. Antigamente o exército era por tradição. A partir da criação do New Model Army, do novo modelo de exército, o exército passa a ser por meritocracia. É de acordo com o seu desempenho que você literalmente vai ter maior ou menor patente. Perfeito? E quanto melhor a sua patente, melhor a sua remuneração. Então, com essa reformulada, as tropas do parlamento ficam muito fortes. Além disso, as tropas do parlamento tiveram o apoio dos populares, chamados de Labourers e Diggers. Quando você for falar Labourers e Diggers, cuidado para não cuspir no coleguinha. Quem eram Labourers, galera? Labourers, os chamados niveladores, eram aqueles que defendiam uma reforma agrária.
uma mudança, ou seja, basicamente camponeses que queriam maior acesso à terra. Enquanto, na verdade, vejam vocês, galera, enquanto os diggers, aqui houve um erro do professor, tá, galera? Perdão, os laborers queriam reforma agrária. Já os diggers, esses queriam o quê? Uma total igualdade jurídica. Queriam maior participação, liberdade de culto. Então, galera, os populares engrossam as tropas do parlamento. Diante disso, realmente várias batalhas são travadas. No final, né, você tem aqui o que a gente chama do New Model Army. No final do que, galera? Dessa guerra sangrenta, envolvendo o que, galera? Envolvendo as tropas do rei e as tropas do parlamento. Eu tive, vejam vocês, a vitória das tropas do parlamento, a vitória dos cabeças redondas e, consequentemente, acusado de traidor, conspirador, eu tive a execução de Carlos I. Tá, galera? Tudo bem? Isso aqui é uma imagem emblemática da Bastilha, mas por que eu coloquei isso aqui? Porque reza a lenda que antes de Luís XVI, tá, ter sido, na verdade, o que, galera? Ter sido decapitado, porque o rei na França foi decapitado. Muita gente fala da Bastilha, mas, galera, o nosso querido rei Carlos I, em 1649, esse cara já tinha sido o quê? Decapitado. Ele teve a cabeça cortada, né? Tudo bem que houve uma articulação jurídica por parte do Oliver Cromwell, mas a morte do rei, ela representa o seguinte, que na Inglaterra também não tem essa de teoria do direito divino. Por quê? Porque o rei paga como qualquer um. Então, nesse momento, vejam vocês, quando então, na verdade, as tropas do parlamento, os cabeças redondas, derrotam as tropas do rei, o rei Carlos I é condenado, ele é decapitado e surge uma curiosidade. Quem vai assumir? O líder do parlamento. E esse líder do parlamento, Oliver Cromwell, é dele que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Quando, então, vencida a Revolução Puritana pelos membros do parlamento, pelos burgueses, a Inglaterra vai passar por um novo momento, que é o governo de Oliver Cromwell, a República de Cromwell, que é o assunto do nosso próximo encontro, onde a gente vai, então, terminar as evoluções inglesas. Show de bola, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado